noite, meu nome é João Lourenço, eu sou médico psiquiatra especializado em dependência química. E o assunto que nós vamos falar hoje aqui para o Congresso, o CONDEC, é sobre dependência química e comorbidades. O primeiro assunto a ser falado é o que são comorbidades. O prefixo co já significa que é paralelo, ou que andam juntos ou concomitantes. E mórbido significa doença, então são doenças que andam junto. A comorbidade ela pode ser de 3 tipos. Uma é a pré-comorbidade, ou seja, é uma doença que já existia e depois vem outra e começa a andar junto com ela. Existe a comorbidade concomitante, que são doenças que uma retroalimenta a outra. Por causa de uma, a outra aparece. E existe a comorbidade sequelar, ou seja, em função de uma doença, a outra aparece e piora por causa dessa doença, ou seja, é sequela da primeira, não é uma sequência, é uma sequela. Quando é pré-comorbidade, ela é a doença de base. Na dependência química, a maioria das vezes a doença de base é a própria dependência química, onde outras doenças podem estar andando junto, ou então é uma doença que aparece em função, ou seja, uma sequela da dependência química. Agora nós vamos poder falar também sobre as comorbidades, sobre 2 aspectos, tanto as comorbidades pré-existentes, como as concomitantes e as comorbidades sequelares, do ponto de vista clínico, que é da saúde física, e também do ponto de vista neuropsiquiátrico. Agora nós vamos falar sobre as comorbidades clínicas. Quais são as pré-comorbidades, as comorbidades que vêm antes da dependência química e que podem estar andando junto, vamos dizer assim, a pré-comorbidade, ou seja, uma das principais que a gente observa no dependente químico, principalmente no alcoolismo, mas nas outras também, é a pressão arterial, né? Ou seja, a hipertensão arterial sistêmica. É comum, por causa das condições da pressão alta, ou porque a pessoa liga a ideia de que a pressão alta é por causa de uma irritabilidade ou uma impaciência, o passar a usar ou abusar de substâncias químicas para se acalmar e abaixar a pressão. O diabetes mellitus também é uma doença pré-comórbida, vamos dizer assim, uma pré-comorbidade da dependência química. A própria compulsão ao açúcar pode também trazer a ideia de alívio daquela sensação, daquela pulsão de açúcar, que pode ser aliviada, por exemplo, pela ingesta de álcool. E as doenças degenerativas, ou seja, que trazem algum tipo de desconforto físico ou mental, que faz com que as pessoas também busquem, vamos dizer assim, mais cedo ou mais tarde, o alívio através de alguma substância química psicoativa. E dores crônicas, vamos dizer assim, também faz as pessoas talvez fazerem abuso de substâncias químicas e nesse sentido vai acabar virando, também pode estar desencadeando a dependência química. Lembrando que a dependência química é uma doença primária, já nasce com a pessoa e ela nunca é secundária, ou seja, ela não é por sequela de nada. Se eu tenho algum comportamento, ou no caso aqui, alguma comorbidade que me leva a buscar alívio em alguma substância química psicoativa, eu posso estar entrando no processo de ativação da doença, aquela que estava de forma latente se torna imanente. Doenças concomitantes, ou seja, comorbidades concomitantes à dependência química, ou seja, durante o meu processo de adoecimento da dependência química podem surgir o quê? Doenças do aparelho digestivo. No alcoólico é muito comum a úlcera gástrica, a esofagite de refluxo, você pode ter varizes de esôfago, você pode ter o intestino careca, né? Porque o álcool ele vai comendo, tirando as vilosidades do intestino e ele fica meio que careca, então parece, a gente fala brincando que é um tobogã de comida, por isso que o alcoólico tem muita diarreia. Temos também os transtornos causados no aparelho respiratório, para quem faz a ingestão, vamos dizer assim, a administração, a via de administração da droga seja a via respiratória, que tem a ver com o cigarro e as drogas inaladas, como por exemplo o crack, a maconha, o narguile, né, que faz com que as pessoas mandem para dentro de seus pulmões fumaça. Então, concomitantemente à dependência química, pode aparecer problemas respiratórios do tipo bronquite, reações asmáticas, né, bronquiespasmos e até mesmo o câncer e o enfisema pulmonar. Okay? Outras doenças concomitantes também, que são aquelas que alteram o aparelho cardiovascular. Então as pessoas podem, junto com a sua dependência química, ter problemas no seu sistema cardiovascular, principalmente coração, causado pela própria hipertensão, arritmias,
pode ter aneurismas de grandes vasos, como aneurisma de aorta, paralelamente ao uso de, por exemplo, de cocaína, seja ela aspirada, injetada ou fumada. Coisas concomitantes que podem acontecer também, comorbidades concomitantes ao caminho da dependência química, ao usuário, ao dependente, são os traumas causados por acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, brigas, né, na rua, brigas no boteco, brigas nas bocadas ou nas bicas, como o pessoal fala. Tudo isso são traumas que ocorrem durante o processo do adoecimento, vai junto com o processo do adoecimento da dependência química. E temos também as infecções, né, que podem estar acarretando concomitantemente. Uma pessoa que não se alimenta direito, que não dorme direito, está sempre estressado, intoxicado, tem uma queda na imunidade, então ele pode ter vários focos de infecção no corpo, no aparelho digestivo mesmo, no aparelho circulatório, no aparelho respiratório e inclusive nos infectando traumas que qualquer um poderia cicatrizar-se de maneira simples, no caso dele infecciona de maneira grave, podendo até levar a gangrenas, né? E o terceiro tipo de comorbidade, que é a comorbidade sequelar, do ponto de vista clínico, já são causados pela dependência química, não é que vem junto com a dependência química. Por exemplo, o efeito do álcool por muito tempo no organismo pode afetar, por exemplo, o pâncreas, causando pancreatites. E a pancreatite aguda causada pelo alcoolismo é muito grave. De cada 4 pessoas que entram num pronto-socorro com pancreatite aguda, uma acaba evoluindo para óbito, ou seja, uma mortalidade alta de 25%. As próprias hepatites, a princípio é uma hepatite alcoólica, depois pode se transformar numa esteatose hepática e finalmente virar uma cirrose hepática, que é por causa do alcoolismo. Não é uma doença que anda junto, é causada pelo alcoolismo. E também comentamos que, dependendo do tipo de via de administração, você pode ter também doenças causadas nas artérias e veias, como por exemplo, antigamente, como se usava drogas injetáveis, você tinha bastante doenças causadas por injetar bactérias nas veias, né? E você tinha também, por ser via de eliminação inalatória, os problemas graves de pulmão, como já comentamos, problemas desde uma bronquite asmática ou de uma bronquite catarral, até mesmo um enfisema pulmonar e culminando até casos de degeneração do tecido, do DNA, causando neoplasias como câncer de pulmão. Falamos assim então das comorbidades clínicas, do ponto de vista de pré-comorbidade, concomitantes e sequelares. Agora nós vamos falar da parte neuropsiquiátrica. Continuando então nosso estudo das comorbidades, nós temos as comorbidades que vêm antes, que são as pré-comorbidades, as concomitantes e as sequelares. E agora vamos falar do ponto de vista neuropsiquiátrico. Então, o que é uma comorbidade, uma pré-comorbidade? Uma coisa que já vinha antes de a pessoa começar a usar droga. O que está mais associado, o que leva as pessoas a buscarem alívio através de substâncias químicas psicoativas, 28% é por causa de ansiedade. É lógico, buscando o alívio daquele mal-estar causado por qualquer situação interna ou externa que gera um anseio acima da realidade ou da verdade ou da vontade, que é a ansiedade. São 28%, ou seja, 1/3 dos casos mais ou menos. Depois vem transtornos do humor, seja ele qualquer um deles, depressão ou bipolaridade, também 26% dos casos as pessoas buscam alívio nas substâncias químicas psicoativas. Transtornos de personalidade são 18%, e psicoses processuais 7%, como por exemplo a esquizofrenia. É comum o esquizofrênico também buscar alívio em álcool ou em outras drogas. E também temos os epiléticos, que não estavam incluídos muito na lista, mas por uma volta de uns 3 ou 4% dos epiléticos também acabam associando o álcool e acabam agravando a sua doença de base. Então, as pré-comorbidades, ou seja, aquilo que eu já tinha antes de se instalar a dependência química, que muitas vezes pode ser o gatilho da dependência química dentro dos transtornos neuropsiquiátricos. As comorbidades concomitantes que andam junto com a dependência química, uma bem clássica, bem clara de se perceber é a depressão, principalmente em relação ao álcool. Quando você pega um alcoólico que você analisa, vamos dizer assim, quase 30% dos alcoólicos que estão internados e que têm depressão, quando você tira o álcool, só dele parar de beber, mais da metade sara da depressão. Então é uma comorbidade concomitante, anda junto com o alcoolismo, por exemplo. Também
nos transtornos do humor bipolar, né? É concomitante o abuso e a piora ou a melhora do quadro junto com o uso da dependência das substâncias químicas psicoativas. As psicoses alucinatórias e delirantes também acontecem junto. Então é muito comum alguns alcoólicos, por algum motivo, parar de beber porque começou a ouvir vozes, isso aterroriza, ele passa por um tempo assustado e não bebe. Ou então transtornos delirantes, que é muito comum também nos dependentes de substâncias químicas que excitam o cérebro, principalmente como a cocaína. Também ficam muito paranoides e por causa disso muitas vezes acabam desenvolvendo junto com a dependência química um comportamento paranoide. Daí talvez venha o nome de noia, né, das pessoas que ficam pensando só numa coisa. Junto também com a dependência química, nós temos as comorbidades próprias dela, ou seja, a síndrome de abstinência aguda, que é uma coisa que acontece quando o dependente químico, não só quando ele para, mas quando ele diminui a quantidade do uso de drogas. E a síndrome de abstinência demorada. Enquanto a aguda dura 3 a 10 dias, a demorada pode durar até 3 anos, que é o corpo tentando se adaptar à ausência da substância química psicoativa em que ele estava acostumado a funcionar. E temos então as convulsões. É muito comum também dependentes químicos, pelo uso da substância química que é cáustica para o sistema nervoso, diminuir o limiar convulsivo e passarem a ter convulsões. Não é que eles se tornaram epiléticos. Na realidade, o limiar convulsivo é herdado geneticamente. Alguns são mais resistentes à convulsão, outras pessoas são menos resistentes. O dependente de drogas, principalmente do álcool, vai perdendo sua resistência à convulsão, até que chega uma hora e que, paralelamente, quando ele bebe, tem convulsão da vontade de beber, e fica essa concomitância de comorbidades. E as comorbidades sequelares das drogas, nós temos também algumas da parte da psiquiatria. Uma das principais, pelo uso contínuo, sistemático, metódico e principalmente compulsivo, ou seja, em grandes quantidades de droga, é a demência. O que é a demência? É a perda da substância cerebral numa quantidade tal em que eu perco a mente, eu fico demente. Ou seja, tenho graves problemas de memória, graves problemas de cognição, não percebo mais o meu eu e nem o outro, e não consigo mais ter noção de tempo e muitas vezes nem mesmo de espaço, né, onde eu estou, o que eu deixo de fazer, o que eu estou pensando ou sentindo. É como se voltasse a ser uma criança, só que com 70 quilos. As outras coisas que acontecem também de maneira secular por causa do abuso e do uso e mesmo da dependência química são as alucinoses. Ou seja, é comum, por exemplo, o alcoólico ter alucinações auditivas, em que ele ouve vozes, muitas vezes falando muito mal dele ou xingando. Às vezes ele também tem alucinações visuais, chamadas liliputianas, em que ele vê seres pequenininhos, em que ele confunde com insetos ou coisas parecidas, ou seres pequenos, né? É comum também ter as psicoses delirantes. É comum o alcoólico ter ciúmes, psicoses dos ciúmes psicóticos, vamos dizer assim, o ciúmes grave, em que ele acaba até causando danos à sua esposa, namorada, ou mesmo a pessoas que ele acha que estejam aí de uma maneira assediando a sua esposa ou seu marido, se a mulher for alcoólica. São os delírios. E quem usa drogas que excitam o sistema nervoso, como eu falei, podem ter delírios de perseguição, se sentir perseguido por coisas, pessoas, de maneira que às vezes está na rua e eles escutam um barulho, ele já se comporta como se estivesse sendo enquadrado pela polícia, né? Isso aí é as alucinoses e os delírios, como sequela da lesão. Uma coisa que acontece também a nível neuropsiquiátrico são os derrames, né? Os acidentes vasculares cerebrais, que pode ser hemorrágico ou isquêmico. Tanto pode acontecer no uso de álcool como de outras drogas, principalmente a cocaína, em que dá vasos espasmos e a pessoa pode ter os AVCs, acidente vascular cerebral. No uso contínuo, por exemplo, de maconha, existe uma síndrome chamada síndrome astênica, que é como se fosse a maconha encardindo o cérebro. O THC, que é a substância da maconha, vai até o cérebro, faz o efeito que a pessoa acha que é bom, depois fica lá e não sai. E cada vez que ela fuma vai ficando, até que chega uma hora que o número de neurônios impregnado pelo THC é tão grande que a gente costuma dizer que o cérebro está encardido. E isso dá para o comportamento da pessoa uma sensação de que ela não sente mais nenhum tipo de ansiedade, ou seja, ela está sempre astênico, como a gente fala, né?
uma síndrome que tira a ansiedade. As pessoas falam, mas isso não é bom? Não, não é. Se você vai fazer alguma coisa que exige atenção e destreza, por exemplo, atravessar uma avenida cheia de carros, é bom ter a ansiedade que faz você se preparar ou para correr ou para não fazer alguma coisa que te exponha a riscos. Então, o astênico é aquele que acaba perdendo a capacidade de lutar pelas coisas ou ter vontade pelas coisas. É uma síndrome amotivacional, não nada motiva. Outra coisa importante também com o uso de drogas é as perdas cognitivas, ou seja, a inteligência cai. Sim, as pessoas vão emburrecendo com o uso das drogas. Perde a capacidade, a velocidade de captar informações, comparar as que tem e elaborar uma resposta. Isso vai ficando cada vez mais lento até que chega uma hora que ele desiste de fazer esse tipo de trabalho, ficando assim à mercê de outras pessoas, né? Vamos dizer assim, para poder ajudá-los. Existem também as cerebelopatias, que são as doenças causadas por uma inflamação ou degeneração do cerebelo, que fica aqui atrás da nossa cabeça, que tem a ver com a nossa equilíbrio e a nossa organização e orientação no espaço. Por isso que a gente vê quando a pessoa está intoxicada de maneira aguda pelo álcool, ela tem o que nós chamamos de marcha ébria ou marcha ebriosa, porque o cerebelo não consegue dar para ela a informação do equilíbrio. E isso pode ser uma maneira crônica, que mesmo ele sóbrio sem beber, não consegue mais ter uma marcha adequada, uma perda da sua base, a gente chama de disbasia, e uma ataxia, uma dificuldade de andar. E nós temos também uma doença séria que acontece também com dependentes químicos, principalmente também do álcool, que é as neuropatias periféricas. Não é só o cérebro que sofre, mas todos os nervos do nosso corpo perdem a sua capacidade de funcionar, causando o que a gente chama de neuropatia periférica, onde a pessoa tem uma fraqueza muscular generalizada, dificultando a marcha, o equilíbrio e os movimentos, de maneira que ele acaba ficando com atrofia muscular e com isso perdendo capacidade de se locomover. Essas são então as comorbidades, as pré-comorbidades, as comorbidades concomitantes e as comorbidades sequelares do ponto de vista neuropsiquiátrico. E juntando, a gente imagina o quê? Que a gente possa ter qualquer combinação dessas doenças que andam junto com a dependência. Eu posso ter uma hipertensão com um transtorno do humor, eu posso ter uma dor crônica com uma síndrome astênica, eu posso ter uma perda cognitiva e uma infecção e assim por diante. Podemos fazer várias combinações de comorbidades dentro da dependência química. Com isso, nós chegamos em algumas conclusões, que é o nosso próximo assunto. E agora, então, vamos tirar as nossas conclusões. Primeiro, comorbidade em dependente químico é regra, não é exceção. Você tem um dependente químico, investiga. Se você vai ser médico de dependente químico, não interessa se você é psiquiatra ou não, tem que examinar, você vai achar problemas físicos e psiquiátricos junto com a dependência química. É regra, não é exceção. Outra característica é que as comorbidades, elas são as comorbidades que são mais comuns a gente ver em psiquiatria, a comorbidade psiquiátrica em dependente químico são os transtornos do humor e os transtornos de ansiedade por motivos óbvios. Acreditamos até que as drogas lesam o sistema nervoso de maneira que essa lesão dá um traço epileptoide ao dependente químico e o epileptoide cursa com distimias periódicas do humor e que isso pode ser facilmente confundido com o transtorno do humor e também confundido com os transtornos de ansiedade, porque a própria compulsão, a falta da droga, como se fosse um transtorno obsessivo-compulsivo, em que eu penso na droga, me vem uma grande ansiedade, eu tenho que usar para ter um alívio, isso também pode ser confundido com transtorno de ansiedade. Fora que eu posso também ser dependente químico e ter transtorno do humor associado e ter ansiedade associada como comorbidades. Os quadros de comorbidades são mais graves, têm pior resposta aos tratamentos e podem necessitar de abordagens farmacológicas muito mais intensas, ou seja, quando você tem a dependência química associada, né? Então, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade e dependência química, a maneira de tratar o transtorno de ansiedade vai ser diferente enquanto ele for dependente químico e vice-versa. Então, esses quadros normalmente são mais graves. Os transtornos do uso de substâncias químicas psicoativas podem mimetizar, ou seja, parecer um transtorno mental. Isso também é muito importante. Por isso
que é importante quando você vai fazer o diagnóstico, que o dependente químico esteja com pelo menos 30 dias sem usar droga nenhuma, para que você possa confirmar essa suspeita diagnóstica de uma outra morbidade, né, o que seria a comorbidade junto ao dependente químico. E normalmente 30 dias depois limpo, muitos tipos de doenças que ele podia achar que ele tem, talvez desapareça em função, como eu já dei o exemplo da depressão que some quando você para de beber. Os outros transtornos psiquiátricos, é uma conclusão também, aumentam o risco dos transtornos do uso de substâncias químicas psicoativas. Então, quem tem transtorno mental tem uma chance maior de buscar substâncias químicas psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas ou até prescritas, e começar a causar ou começar a ter o uso, depois ter um abuso e acaba ficando dependente químico. Então, a outra conclusão é que, claro que é uma conclusão meio óbvia, mas a dependência química e a comorbidade clínica ou psiquiátrica devem ser tratadas de maneira concomitante. Não é eu vou tratar primeiro a ansiedade, depois eu trato a dependência química, eu vou tratar primeiro o alcoolismo, depois eu trato o transtorno bipolar, vou primeiro tratar a pressão alta, depois eu peço para o cara parar de beber. Não, tem que tratar de maneira concomitante. Então, conclusão, comorbidade é regra em dependência química, transtorno do humor e ansiedade são os que mais estão associados, tem uma pior resposta no tratamento, por isso precisam ser tratados de maneira mais incisivas. Muitos transtornos, muitos abusos, uso de dependência química mimetizam, parece um transtorno mental. O transtorno mental pode aumentar o risco da pessoa ir para as drogas. Você tem que esperar pelo menos um mês antes da pessoa fazer diagnóstico de outra doença, mental ou física, principalmente mental, né? E outra, em se diagnosticando comorbidades com a dependência química, as duas têm que ser tratadas ao mesmo tempo. Eu agradeço a atenção de todos e estarei aqui à disposição para algumas perguntas que podem ser enviadas de acordo com a organização do Congresso. Obrigado.